Ok, pessoal, me chamo Érico, sou professor de matemática aqui da escola, tá? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de polígonos regulares, ok? Então, nós vamos continuar aqui nos elementos, tá? Do polígono regular. Muito importante, inclusive, essa aula. Primeiro, nós temos aqui o centro do polígono, tá? Que é representado pela letra O, tá? No caso, seria esse ponto aqui. Temos o centro. Temos o raio do polígono, né? O que seria o raio? Seria basicamente a distância desse centro até o vértice, tá? Então, daqui para cá, ó, lembrando que o vértice são as quinas, né? Então, daqui para cá nós temos o raio. Da mesma forma que daqui para cá nós temos o raio, daqui para cá nós temos outro raio, sempre em direção ao vértice, tá? Cuidado, não posso dizer que isso aqui é raio, tá? Sempre é em direção ao vértice. Então, esse lado aqui nessa segmento de reta vermelho é o raio, segmento de cor verde é o raio, já o de cor laranja não é raio, tá? Sempre tem que ser de acordo, né, ligando aqui para o vértice, para que eu possa definir o que é um raio, tá? Apótema, esse aqui é muito importante esse conceito, vocês não conheciam, tá? Apótema é o segmento que une o centro do polígono até o ponto médio de um de seus lados. Então, por exemplo, você pega aqui o lado AB, tá? O lado AB é esse lado aqui. Onde que seria o ponto médio? Bem no meio. Tá aqui, né? O ponto médio, bem no meio. Então, esse segmento de reta que liga até esse ponto central aqui, né? Até o meio, nós chamamos isso daqui de apótema. Então, pessoal, lembre que a apótema sempre vai dividir o lado no meio. Então, daqui para cá, ó, você observa que dividiu esse lado aqui no meio. Então, nós dizemos que esse lado aqui é a apótema. Tome muito cuidado para não confundir apótema com vértice, com raio, tá? Por exemplo, daqui para cá, você tem um raio, porque ligou para a quina, né? Ligou para o vértice. Agora, daqui para cá, você tem uma apótema. A apótema sempre vai ligar no ponto médio do lado. Então, você marca o lado, no meio é a apótema, ok? Nós temos o ângulo central. Nada mais nada que o ângulo central do que o ângulo formado entre um raio e outro, onde esses raios têm que ser o quê? Consecutivos. Então, por exemplo, você pega aqui esse raio vermelho, né? O raio você já sabe que vai ligar para o vértice. E você pega o próximo raio consecutivo. Não pode ser esse raio aqui não, tá? Tem que ser o próximo, ou seja, esse verde. Então, o ângulo entre esses dois raios, nós chamamos de ângulo central. Então, esse ângulo aqui de azul é o ângulo central. Então, se você tem, por exemplo, esse raio aqui e esse raio aqui, e isso daqui é um ângulo central. Você observa agora que formou três ângulos centrais, né? Esse e esse. E são todos iguais, tá, pessoal? Da mesma forma, ó, você tem aqui outro ângulo central e outro ângulo central, certo? A medida do ângulo central é dada pelo número de lados, ou seja, observa aqui quantos ângulos centrais tem essa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso também é um hexágono. Ou seja, a mesma quantidade de lados que um polígono regular vai ter, ele também vai ter de ângulos centrais. Certo? Então, é isso. Continuando. Relações métricas nos polígonos regulares. Eu não vou provar, tá, pessoal, aqui. Só vou logo das formas, porque não tem muito tempo e provar da forma à distância fica complicado. Primeiro vamos trabalhar aqui com o quadrado escrito, tá? Considere uma circunferência de centro O e o raio de medida R, tá? Então vamos construir um quadrado que está inscrito, tá? Então seria mais ou menos assim, ó. Tá? O quadrado está dentro da circunferência, certo? Então aqui nós temos umas relações métricas, que eu vou pular essa parte. Quem está no presencial vai ver, tá? Mas aqui a gente não vai ver essas provas, tá? Então a gente vai realizar aqui algumas relações trigonométricas, algumas relações e tal. Nós vamos chegar nessa conclusão aqui, pessoal, ó. Que, no caso aqui já é do hexágono. Deixa eu botar aqui quadrado. Inclusive ele não definiu do quadrado. Não definiu do quadrado, definiu só do hexágono, né? Ó. Em relação ao hexágono, então eu teria que fazer aqui do quadrado para vocês verem, será? Não definiu do quadrado.
Mas aí no caso era só você... vou ter que fazer. Era só você aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Ó. Seria assim, ó. OB, tá? Que seria... Eu tô pegando isso aqui, ó. Ó, esse triângulo aqui, ó. Tá? Tô pegando esse triângulo retângulo aqui, ó. Aí você tem o OB, onde esse OB é quem? É o raio. Esse OM é quem? A apótema. Tá? E esse MB seria o lado dividido por 2, né? Ó, porque daqui para cá eu tenho um lado do triângulo, do quadrado. Como eu estou pegando somente isso aqui, ó, isso aqui é o ponto médio, então é a metade do lado. Então, esse OM seria a apótema, esse O seria o raio, OB seria o raio, e o MB seria o lado sobre 2. Então é só você aplicar uma relação trigonométrica, né? Então fica OB ao quadrado, que no caso seria R ao quadrado, é igual a OM ao quadrado, que seria A ao quadrado, mais L sobre 4 ao quadrado. Eu já fiz a potência, tá? Então, basicamente, pessoal, você só vai relacionar essas três grandezas. Por exemplo, você quer saber o R, né? Você passa a potência para o outro lado em forma de raiz. Eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Então, você vai relacionar. Se você quer saber o lado, você passa o 4 dividindo, o A ao quadrado subtraindo, depois a potência em forma de raiz. Você vai isolar, né, quem você quer descobrir nesse caso, certo? A mesma coisa acontece para esse caso aqui. Tá? Só que no caso, esse OB seria o lado, esse AB seria o lado completo, né? Ó, não precisa ser metade. Esse OB seria o raio e esse OA também seria o raio. Nesse caso aqui, você vai relacionar quem? O lado com o raio. Então seria lado ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Então você teria lado ao quadrado igual a 2R ao quadrado. Passa a potência em forma de raiz, então ficaria raiz quadrada de 2R ao quadrado. Vai o R ao quadrado para fora, então você tem que o lado seria R raiz de 2. Tá? Então, basicamente, isso aqui eu estou relacionando quem? O lado com o raio. Nesse caso, para você relacionar a apótema com o lado, tá? É só você substituir o raio por L sobre raiz de 2, só você isolar. Se você quer descobrir relacionar o A com o raio, é só você tirar esse L e colocar R raiz de 2. Substitui aqui e você relaciona a apótema com o lado ou com o raio. Tá? Eu vou fazer isso aqui para não demorar muito tempo. Ainda tenho mais duas figuras para a gente ver. Mas basicamente era isso, tá? O lado seria o R, tá? Raiz de 2. Continuando aqui para o hexágono. Ele vai relacionar também, vai ter a mesma conclusão, tal. E nós chegamos nessa conclusão aqui, pessoal, ó, que o lado do hexágono é igual ao raio, tá? Ou seja, se você tem um hexágono de lado 6 centímetros, então o raio desse hexágono também mede 6 centímetros. Então a conclusão que nós podemos tirar é que o tamanho do lado é o mesmo do tamanho do raio, beleza? Isso para o hexágono. Essa relação do lado ser igual ao raio vale apenas para o hexágono, tá? Aqui eu estou relacionando agora, pessoal, a apótema do 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda é o hexágono, né? Então, eu estou relacionando aqui a apótema do hexágono com o raio, né? Então, relacionando a apótema com o raio, você tem aqui um teorema de Pitágoras, né? Que eu tinha falado lá atrás. Você vai resolvendo esse teorema de Pitágoras e você chega nessa conclusão, tá? Que a apótema do hexágono, lembrando, o que é a apótema? Seria esse segmento de reta, tá? Que divide, que sai do centro e vai até o ponto médio do lado, tá? Então, a apótema desse hexágono seria quem? O raio, raiz de 3 sobre 2, tá? Seria o tamanho desse raio multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2, ok? Por último, nós temos aqui o triângulo equilátero, né? Então, relacionando o triângulo equilátero com essas relações trigonométricas, não é importante para vocês essas provas, tá? O importante é só o resultado final, tá? Relacionando o lado com o raio, nós concluímos que o lado do triângulo, pessoal, ele vai ser o quê? Vai ser o raio multiplicado por raiz de 3. Isso para o triângulo. Já relacionando com a apótema, não fez. Eu vou ter que fazer. Faltou aqui. Vamos fazer aqui bem rapidinho para a gente ter a relação com a apótema. Seria o seguinte, ó, ele pegou esse triângulo aqui, tá? Então, esse OM seria quem? A apótema. Esse OC seria quem? O raio. E esse MC seria o lado sobre 2. Então, vamos relacionar quem? Eu já relacionei, aqui atrás, eu já relacionei o lado com o raio, né? No caso, ficou L raiz de 3. L é igual a R raiz de 3, né? Isso para o triângulo. Então,
Vamos aqui aplicar o teorema de Pitágoras. Ficaria r ao quadrado igual a ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então ficaria r ao quadrado igual a ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Então eu vou relacionar quem? Eu vou relacionar, sei lá, apótoma com raio. Então eu vou substituir esse L, desculpa, por R raiz de 3. Tá? Então ficaria assim, ó, R ao quadrado. Não, desculpa, eu vou relacionar com lado, tá? Fica melhor. No caso aqui fica à vontade, pessoal. Se você quiser relacionar a apótema com o raio, então você tem que tirar o L, né? Para ficar somente apótema e raio. Para você tirar o L, só você substituir o L por R raiz de 3. Não vou fazer não essa parte, mas basicamente você só vai substituir. Para você relacionar a apótema com raio, esses dois aqui, é só você substituir o L por R raiz de 3 e isola, tranquilo. Agora, se você quer relacionar a apótema com o lado, faz o contrário. Tira o R e coloca o valor de R. Como é que foi descobrir, professor? Só isolando, ó. Você não sabe que L é igual a R raiz de 3? Então, o R vai ser quem? L sobre raiz de 3. Ou, se você racionalizar, seria L raiz de 3 sobre 3. Então, se você quer relacionar a apótoma com o lado, é só você substituir o raio por L raiz de 3 sobre 3. E aplica, né? Resolve, isola e você vai ter as relações. Então, não vou fazer não porque existem os dois pontos de vista. Então, estou explicando como é que você faz. A partir dessa conclusão aqui, você partindo desse pressuposto aqui do teorema de Pitágoras, você substitui e você relaciona quem você quiser. Foi a mesma coisa que eu fiz lá para o quadrado, né? Eu encontrei a relação de lado e R, só que a relação entre apótoma e lado ou apótoma e lado eu não fiz. Mas basicamente você vai substituir. Tranquilo? Pessoal, então basicamente a aula seria isso, tá? As relações métricas para os polígonos regulares, beleza? Então é isso, valeu, tchau, tchau.